22 anos de casamento, um filho, uma das parcerias mais admiradas da televisão brasileira. E então, em 2015, sem brigas públicas, sem escândalos, sem uma única palavra de raiva, acabou. Mas a história não acabou aí. Um ano depois, um vídeo vazou. Alexandre Borges foi filmado em um quarto em situação íntima com travestis. O vídeo correu o Brasil inteiro em menos de 24 horas. E sabe o que Julia Lemertz fez? Defendeu o ex-marido, publicamente, sem hesitar. Por quê? O que uma mulher sabe e não diz para agir assim depois de tudo? 10 anos se passaram. Alexandre está solteiro, confessa que quer se apaixonar de novo. Julia também está solteira, mas diz que nunca mais vai se casar. Nunca. O que aconteceu realmente entre estas duas pessoas? O que aquele vídeo esconde? E por que Julia Lemertz parece ter enterrado uma parte de si mesma junto com esse casamento? Você está no canal Vidas por Trás da Fama. O que você vai ver agora é uma investigação completa, bastidores, datas, declarações que a imprensa enterrou. Se quer a versão superficial, tem muito canal por aí, mas se quer a verdade, você está no lugar certo. Deixa o like agora, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ativa o sino e nos comentários conta de qual cidade e país você está assistindo. Agora, vamos ao que importa. Em outubro de 2016, um vídeo começou a circular nas redes sociais com uma velocidade que nem a assessoria de imprensa mais experiente conseguiria conter. As imagens mostravam Alexandre Borges, o galã consagrado da Rede Globo, o homem que por décadas havia encarnado o ideal do homem bonito, talentoso e discreto, em um quarto, em situação íntima, na companhia de travestis. O vídeo foi divulgado em primeira mão pelo colunista Léo Dias, então um dos jornalistas de fofoca mais influentes do Brasil. Em questão de horas, o nome de Alexandre Borges era o mais pesquisado do país. Nos bastidores da Globo, onde o ator integrava na época o elenco da novela Haja Coração, o clima era de choque. Reuniões foram convocadas, discussões internas aconteceram sobre o impacto na imagem do ator e sobre seu espaço dentro da trama. O que tornava tudo ainda mais explosivo era o timing. Alexandre e Julia Lemertz haviam anunciado a separação apenas um ano antes, em 2015. O casamento havia durado 22 anos. Para o público, a sequência parecia uma confissão silenciosa, como se o vídeo fosse a resposta para uma pergunta que ninguém tinha feito em voz alta. As especulações explodiram em todas as direções. Internautas levantaram hipóteses sobre a sexualidade do ator. Outros associaram as imagens ao consumo de drogas. Houve quem afirmasse ter visto cenas de orgia. A narrativa crescia a cada hora, alimentada pelo anonimato e pela velocidade das redes. Alexandre Borges, o mesmo homem que havia construído uma carreira inteira sobre uma imagem de seriedade e talento, via seu nome virar meme, virar chacota, virar manchete em portais que jamais tinham coberto seu trabalho com o mesmo entusiasmo. Mas o que realmente estava naquele vídeo? E o que ele revelava ou escondia sobre quem Alexandre Borges realmente era fora das câmeras? Você já conhecia este escândalo? Sabia que ele veio à tona apenas um ano depois da separação? Para entender o fim, é preciso voltar ao começo. E o começo desta história não aconteceu numa novela, num estúdio ou num tapete vermelho. Aconteceu num palco de teatro, em 1991, numa montagem de Hamlet, dirigida pelo lendário Zé Celso Martínez Correia, no Teatro Oficina, em São Paulo. Julia Lemertz carregava aquele palco uma história que poucos conheciam em profundidade. Nascida em Porto Alegre em 1963, filha dos atores Lilian Lemertz e Lineu Dias, ela cresceu literalmente dentro do teatro. Sua estreia nas telas aconteceu aos 5 anos, ao lado da mãe, no cinema. Mas em 1986, quando Julia tinha pouco mais de 20 anos e já brilhava na Rede Manchete, a vida a golpeou de uma forma que nenhum roteiro poderia prever. Sua mãe, Lilian, morreu de forma súbita, vítima de infarto, aos 48 anos. Foi a própria Julia quem a encontrou sem vida no apartamento. Naquele mesmo dia, Lilian estrearia a peça Ação entre Amigos. A perda foi devastadora e moldou silenciosamente a mulher que Julia se tornaria.
Do outro lado daquele palco estava Alexandre Borges. Nascido em Santos em 1966, ele não vinha de uma família do meio artístico. Sua juventude foi simples. Chegou a vender lanches na praia para juntar dinheiro para a carteira de motorista. Aos 19 anos, ingressou no grupo teatral Boi Voador, onde ficou até 1989. Em 1991, estreou no cinema, e foi exatamente nesse período que os caminhos dos dois se cruzaram pela primeira vez no Teatro Oficina. A convivência no palco criou um vínculo que rapidamente ultrapassou o profissional. Em 1993, eles oficializaram a união. E, curiosamente, no mesmo ano, contracenaram como par romântico na novela Guerra Sem Fim, na extinta Rede Manchete. A ficção e a realidade se misturavam de uma forma que o público adorava. Para quem assistia, parecia que aquele amor não era encenado. E por muito tempo, não era mesmo. Durante anos, Julia Lemertz e Alexandre Borges foram tratados pela imprensa como um modelo de relacionamento no meio artístico. Discretos, maduros, sem escândalos. Enquanto outros casais de celebridades implodiam publicamente, os dois pareciam imunes ao desgaste que a fama costuma impor. Mas por baixo dessa superfície impecável, os sinais de fratura existiam, e quem prestava atenção conseguia vê-los. O primeiro sinal público veio de um lugar inusitado, de um personagem de ficção. Em 2012, Alexandre Borges foi escalado para interpretar Cadinho em Avenida Brasil, um dos maiores sucessos de audiência da história da Rede Globo. O personagem era um trígamo assumido, mulherengo, mentiroso compulsivo e completamente incapaz de ser fiel. A performance foi brilhante, talvez demasiado convincente. Na época, Júlia foi questionada sobre o assédio que o marido recebia por causa do papel e respondeu com uma frase que ficou gravada: "Confio 100% nele. É normal, ele é bonito." Uma declaração de confiança ou uma declaração ensaiada? Apenas 2 anos depois, em 2014, as primeiras notícias concretas de crise no casamento começaram a vazar para a imprensa. Colunas de celebridades publicaram que o casal enfrentava dificuldades sérias e a separação era uma possibilidade real. Alexandre e Júlia desmentiram publicamente, mas o desmentido veio com uma frieza característica, sem declarações de amor, sem aparições conjuntas, sem nenhum gesto que confirmasse o que as palavras diziam. Nos bastidores, fontes ligadas ao meio artístico descreviam um Alexandre cada vez mais solto, com comportamentos descritos como típicos de alguém que já não se sentia comprometido. Nada confirmado oficialmente, nada com nome e sobrenome, mas o padrão era consistente o suficiente para que os rumores não parassem de circular. O próprio Alexandre, anos depois, admitiria que o casamento havia atravessado fases muito distintas e que as transformações pessoais de cada um foram minando o alinhamento que antes existia entre os dois. O que chama a atenção nesta cronologia é a precisão cirúrgica dos eventos. 2012, personagem infiel. 2014, rumores de crise. 2015, separação anunciada. 2016, vídeo vazado. Cada ano trouxe uma nova camada, e quando o vídeo finalmente veio a público, a sequência deixou de parecer uma série de coincidências e passou a ser uma narrativa com começo, meio e fim que o casal nunca chegou a contar abertamente. Existe um elemento desta história que raramente é discutido com profundidade: o peso de construir um casamento de 22 anos dentro de uma das máquinas de entretenimento mais poderosas da América Latina. A Rede Globo não é apenas uma emissora, é um ecossistema completo, com regras próprias, pressões específicas e uma cultura interna que molda comportamentos de formas que o público nunca chega a ver completamente. Julia Lemertz e Alexandre Borges passaram praticamente toda a vida adulta dentro deste sistema. Ele entrou na Globo no início dos anos 90 e rapidamente se tornou um dos galãs mais requisitados da emissora. Ela consolidou uma carreira marcada por personagens complexos, muitas vezes à sombra de papéis masculinos mais celebrados, mas sempre com uma entrega técnica reconhecida pelos pares. 2 atores de alto nível dentro da mesma empresa, expostos às mesmas pressões, mas vivendo-as de formas completamente diferentes. O que poucos discutem é o impacto concreto da fama assimétrica dentro de um relacionamento. Alexandre era o galã, o rosto nas capas,
o nome nas manchetes, o homem que as mulheres desejavam e que os anunciantes queriam. Júlia era a atriz, respeitada, talentosa, mas operando num registro diferente de visibilidade. Durante 22 anos, essa dinâmica foi administrada em silêncio. Mas silêncio não é o mesmo que ausência de tensão. Há ainda outro fator raramente mencionado: as gravações. Atores da Globo em novelas de horário nobre chegam a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia durante meses consecutivos. Quando dois atores numa relação estão em novelas diferentes, em horários diferentes, com elencos diferentes, a vida compartilhada vai sendo substituída por uma coexistência logística. Não há uma traição, não há uma briga definitiva, há um distanciamento que acontece tão gradual que quando os dois percebem, já estão vivendo como dois estranhos que compartilham o mesmo endereço. O próprio Alexandre descreveu este processo com uma honestidade desarmante anos depois da separação. Disse que o casamento atravessou fases muito distintas, da juventude intensa à vida madura, e que as prioridades de cada um foram divergindo de forma quase imperceptível. Não houve um único evento explosivo, foi como fontes próximas ao casal descreveram o fim. Foi um acúmulo, uma erosão lenta. O tipo de desgaste que não aparece nas revistas, mas que qualquer pessoa que já esteve numa relação longa reconhece imediatamente. Este é o detalhe que a maioria dos vídeos sobre este tema ignora completamente. E é exatamente este detalhe que muda tudo. A separação de Júlia Lemertz e Alexandre Borges não foi consequência do vídeo vazado. O vídeo veio depois. A decisão de terminar foi anunciada em 2015. O vídeo só veio a público em outubro de 2016. Ou seja, quando aquelas imagens explodiram na internet, o casamento já tinha acabado há mais de um ano. Por que isso importa? Porque altera completamente a narrativa que o senso comum construiu sobre este caso. A versão popular diz que Alexandre traiu, o vídeo provou, e Júlia foi abandonada. Mas os fatos não suportam esta sequência. O que os fatos mostram é uma ordem diferente. O casamento terminou primeiro, em silêncio, sem que o público soubesse o motivo real, e só depois veio o vídeo, como um clarão que iluminou retroativamente o que já tinha acontecido. Quando a separação foi confirmada em 2015, o comunicado foi cuidadoso ao extremo. Decisão mútua, respeito mútuo, foco no bem-estar do filho Miguel, então com 15 anos. Não havia culpados declarados, não havia vítima identificada, não havia versão que apontasse para uma causa específica. Para a imprensa, que esperava drama, foi uma frustração. Para o público, que esperava explicações, foi um vazio. E esse vazio foi sendo preenchido por especulações, até que o vídeo chegou e as especulações ganharam combustível. Mas Júlia Lemertz deu uma pista numa entrevista que passou despercebida para a maioria. Ela descreveu a separação com uma frase que merece ser lida com atenção. É como saltar de um avião em movimento. Mesmo que você queira saltar, ainda dói. A escolha da metáfora é reveladora. Ela não disse que foi empurrada, disse que saltou, que a decisão existiu, que o processo foi consciente e doloroso exatamente por isso. Não é a linguagem de uma mulher traída que descobriu tudo de surpresa. É a linguagem de alguém que sabia, que decidiu e que ainda assim sentiu o peso do que perdeu. Alexandre foi igualmente calculado nas palavras que escolheu. Falou em lamber as feridas, em reconhecer o que construíram, em precisar de tempo. Nenhuma negação de responsabilidade, nenhuma culpa projetada para o outro lado, mas também nenhuma explicação concreta sobre o que quebrou. Dois adultos inteligentes, acostumados a gerir sua própria imagem pública, que chegaram a um acordo tácito: contar o mínimo, proteger o filho, preservar a dignidade de ambos. A grande questão que fica é esta: o que Júlia Lemertz sabia em 2015 que a levou a saltar daquele avião? E será que o vídeo de 2016 foi de fato uma surpresa para ela? Ou apenas uma confirmação pública de algo que ela já conhecia em privado?
Em outubro de 2016, o colunista Léo Dias, então uma das fontes de fofoca mais temidas e influentes do Brasil, publicou as imagens que mudariam para sempre a narrativa pública sobre Alexandre Borges. O vídeo mostrava o ator em um ambiente privado, em situação íntima, na companhia de travestis. Não era um rumor, não era uma fonte anônima, eram imagens. E imagens, no universo das redes sociais, têm um poder de destruição que nenhum desmentido consegue neutralizar completamente. A velocidade com que o conteúdo se espalhou foi brutal. Em menos de 24 horas, o nome de Alexandre Borges dominava os trending topics do Twitter, os grupos de WhatsApp e os portais de entretenimento de todo o país. Dentro da Rede Globo, o impacto foi imediato. O ator estava no ar em Haja Coração, uma das novelas do horário nobre da emissora. Reuniões de emergência foram convocadas. Discussões internas sobre a permanência de Alexandre na trama e sobre o tamanho do dano à imagem da emissora dominaram os bastidores por dias. A reação pública foi um espelho perfeito das contradições do Brasil de 2016. De um lado, uma onda de curiosidade voraz. O vídeo foi assistido milhões de vezes, compartilhado em todos os cantos, comentado por pessoas que jamais tinham acompanhado a carreira do ator. Do outro lado, uma mistura tóxica de preconceito, julgamento moral e sensacionalismo que transformou um momento privado num espetáculo público de proporções descontroladas. Comentários cruéis multiplicaram-se, memes circularam. A vida íntima de um homem virou entretenimento coletivo. Alexandre Borges respondeu com uma declaração que poucos esperavam. Direta, sem rodeios e surpreendentemente serena. Confirmou que era ele nas imagens. Negou categoricamente que tivesse havido relação sexual, orgia ou consumo de cocaína, como as versões mais sensacionalistas afirmavam. Descreveu o encontro como uma situação casual após uma festa, registrada sem o seu consentimento e divulgada de forma indevida. Sobre a sua sexualidade, foi deliberadamente vago, mas firme. Não tenho preconceito com gênero ou opção sexual de ninguém, mas as minhas opções são claras para mim. Uma frase construída para encerrar o assunto sem o encerrar de fato. O que poucos notaram na altura, e que em retrospectiva é talvez o detalhe mais revelador de toda esta história, foi a reação de Julia Lemertz. Numa situação em que a maioria das ex-esposas teria ficado em silêncio ou aproveitado o momento para ajustar contas, Julia fez o oposto. Defendeu Alexandre publicamente, chamou o vazamento de extrema sacanagem, disse que fechava 100% com ele e ainda aproveitou para criticar a cultura de exposição das redes sociais. Uma defesa inteira, articulada e sem ambiguidade. Depois que o vídeo explodiu, Alexandre Borges tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Decidiu deixar o Brasil. Não temporariamente, não para uma viagem de férias. A passagem era só de ida, sem data de retorno confirmada. O destino escolhido foi Angola, na África, onde o ator tinha um projeto cultural chamado Poema Bar, um espetáculo sobre poesia no qual interpretava versos de Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes, um galã da televisão brasileira no auge de um escândalo nacional, refugiando-se na África através da poesia. A imagem era quase literária demais para ser coincidência. A decisão de partir foi tomada assim que as gravações de Haja Coração chegaram ao fim. Segundo a colunista Keila Gimenez, que acompanhou o caso de perto, a saída do Brasil foi diretamente motivada pela pressão gerada pelo escândalo. Alexandre não conseguia circular sem ser reconhecido, sem ser filmado, sem ser julgado. O espaço público, que antes era palco da sua carreira, tinha se transformado num tribunal permanente. A saída foi ao mesmo tempo uma estratégia de sobrevivência e uma admissão silenciosa de que ficar, naquele momento, era insustentável. Enquanto Alexandre se retirava para Angola, Julia Lemertz fazia o oposto. Ficava, continuava a trabalhar, a aparecer, a dar entrevistas com a mesma serenidade desconcertante que sempre a caracterizou. Não havia sinais de colapso, não havia declarações amargas, não havia qualquer gesto que sugerisse que ela estava atravessando o impacto indireto de ver o nome do ex-marido e, por extensão, o seu próprio nome, associado a um dos maiores escândalos do entretenimento brasileiro daquele ano. Mas o silêncio de Julia naquele período específico, os meses imediatamente após o vazamento do vídeo, merece ser lido com mais atenção. Ela não comentou o caso imediatamente.
Ficou em silêncio por quase 2 anos. Só em 2018, numa entrevista ao jornal O Globo, é que falou pela primeira vez sobre o assunto. E quando falou, foi com uma precisão cirúrgica que não deixava espaço para interpretações. Defendeu o ex-marido, criticou o vazamento e encerrou o tema com uma frase que revelava muito sobre como ela processou tudo aquilo. Não penso mais nisso. 5 palavras que carregam o peso de 2 anos de silêncio, de uma separação dolorosa, de um escândalo público e de uma história de 22 anos que terminou sem que o mundo alguma vez soubesse a versão completa. Julia Lemmertz escolheu o silêncio como instrumento e usou-o com uma disciplina que poucos conseguem manter quando estão no centro de uma tempestade desta dimensão. Quando Julia Lemmertz finalmente quebrou o silêncio em 2018, numa entrevista ao jornal O Globo, o Brasil esperava uma coisa e recebeu outra completamente diferente. A narrativa que o público havia construído nos 2 anos anteriores era simples e conveniente. Julia era a vítima, Alexandre era o vilão, o vídeo era a prova. E a entrevista seria, na lógica do senso comum, o momento em que ela finalmente ajustaria as contas, exporia o que sabia e ocuparia o papel que o roteiro popular havia escrito para ela. Não foi isso que aconteceu. Em vez de acusações, Julia ofereceu defesa. Em vez de mágoa exposta, ofereceu análise. Chamou o vazamento do vídeo de extrema sacanagem. Disse que fechava 100% com o Alê. Descreveu Alexandre como generoso e incrível. E ainda foi mais longe. Contextualizou o episódio dentro de uma crítica mais ampla à cultura de exposição das redes sociais, dizendo que ninguém mais conseguia ter um momento privado sem ser filmado e julgado. Transformou a defesa do ex-marido numa declaração de princípios sobre privacidade e dignidade humana. A reação do público foi dividida de uma forma que diz muito sobre as expectativas que projetamos nas relações dos outros. Uma parte admirou a maturidade. Os comentários que elogiavam a postura de Julia acumularam centenas de likes, com pessoas descrevendo-a como evoluída, digna e admirável. Outra parte ficou desconfiada. Como é possível defender assim alguém que, na visão popular, havia destruído um casamento de 22 anos? Alguns interpretaram a defesa como fraqueza, outros como cumplicidade. Poucos consideraram a hipótese mais simples, que Julia Lemmertz simplesmente sabia coisas que o público não sabia e que esse conhecimento mudava completamente a forma como ela via o que tinha acontecido. Há um detalhe nessa entrevista que passou quase despercebido, mas que é talvez o mais revelador de tudo. Julia não disse apenas que defendia Alexandre, disse que não pensava mais no assunto, que havia ficado para trás, que a vida continuava. Numa cultura midiática que lucra com a perpetuação da dor alheia, essa postura de encerramento foi quase subversiva. Ela recusou-se a ser o produto que a imprensa queria vender, a ex-esposa magoada, a mulher traída, a vítima que chora em câmera. E em 2024, quando Alexandre Borges foi homenageado pelos 40 anos de carreira numa transmissão que alcançou milhões de espectadores, Julia enviou um vídeo. Olhou para a câmera e disse, com uma naturalidade que desarmou até os mais céticos: "A gente fez muita coisa incrível. Toda a sorte do mundo, te amo." Não havia tensão, não havia performance. Havia algo que é muito mais raro e muito mais difícil de fabricar. Havia verdade. 2025, 10 anos depois da separação. O escândalo do vídeo já não domina as manchetes. O filho, Miguel, tem 25 anos e começa a construir o seu próprio caminho. E Julia Lemmertz e Alexandre Borges seguem as suas vidas, mas de formas tão opostas que a comparação parece um comentário silencioso sobre o que cada um perdeu e o que cada um escolheu. Julia tem 62 anos e é, por qualquer medida objetiva, uma mulher em paz. Em maio de 2025, numa entrevista à Veja Rio, ela foi direta como sempre foi. "Estou bem sozinha. Não penso em me casar de novo. Dou muito valor à minha liberdade. 10 anos sem um relacionamento público assumido, 10 anos sem um escândalo, sem uma crise, sem uma manchete negativa." Ela ainda falou sobre a possibilidade de um namoro, disse que talvez funcionasse, mas foi categórica ao afirmar que esse negócio de sexo casual nunca foi para mim, especialmente agora nessa fase da vida. Uma mulher que sabe exatamente o que quer e o que não quer. Do outro lado desta história está um homem que ainda está à procura.
Alexandre Borges tem 59 anos e, ao contrário da ex-esposa, não encontrou ainda o equilíbrio que Júlia parece ter construído. Em junho de 2025, numa participação no programa Suruba 1, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank no YouTube, o ator abriu o coração de uma forma que surpreendeu pela vulnerabilidade. Estou em uma fase que estou querendo me apaixonar, querendo ter um casamento. Acho que ainda dá tempo. Um homem de 59 anos, que foi casado por 22 anos, que viveu um romance de 3 anos com uma portuguesa depois da separação e que ainda procura o que talvez já tenha tido. Nessa mesma entrevista, Alexandre tocou num ponto que raramente aparece nas coberturas sobre ele: a solidão. Após a morte da mãe, Rosa, em 2021, e com o filho Miguel já adulto e a construir a sua própria vida, o ator descreveu um momento de reflexão profunda sobre o que significa estar só. Estou em uma fase em que já perdi pai, mãe, o filho já cresceu, disse com uma franqueza que contrasta com a imagem do galã invulnerável que a Globo vendeu durante décadas. Por baixo do homem bonito e talentoso, há alguém que está aprendendo aos 59 anos a viver sem as estruturas que o sempre definiram. A ironia desta história é quase cruel na sua precisão. Júlia, a mulher que o público quis colocar no papel de vítima, é hoje a que parece mais livre, mais inteira e mais em paz consigo mesma. Alexandre, o homem que o público absolveu por ser bonito e talentoso, é hoje o que confessa querer o que perdeu. Em abril de 2026, numa entrevista ao jornal O Globo, falou sobre o filho com uma emoção que dificilmente era só sobre Miguel. Ver o crescimento do filho tornando-se adulto é um processo de desprendimento. No fundo, a vontade que tenho ainda é de abraçar, beijar, saber de tudo. Ao longo de 10 capítulos, acompanhamos cada camada desta história: o encontro no Teatro Oficina, os 22 anos de casamento, os sinais ignorados, o escândalo do vídeo, a fuga para Angola, o silêncio estratégico de Júlia e os 2 destinos completamente opostos que cada um construiu na última década. Agora, chegou o momento de dizer o que tudo isto realmente significa. Não a versão que a imprensa vendeu, não a versão que o público quis acreditar, mas a versão que os fatos, as datas e as declarações efetivamente suportam. A primeira verdade é a mais incômoda. Alexandre Borges não destruiu um casamento perfeito. Ele destruiu um casamento que já estava desmoronando por dentro, muito antes de qualquer vídeo vazar. Os sinais estavam lá desde 2012. Os rumores confirmaram-se em 2014. A separação aconteceu em 2015. O vídeo veio em 2016. Quem destruiu o casamento não foi um vídeo, não foi um travesti, não foi Léo Dias. Foi um processo lento, invisível e doloroso de 2 pessoas que foram crescendo em direções opostas dentro de uma estrutura que já não as comportava a ambas. A segunda verdade é sobre Júlia Lemertz, e é talvez a mais reveladora de todas. Esta mulher não é a vítima que o público quis fazer dela, é a sobrevivente que o público não soube reconhecer. Ela encontrou a mãe morta aos 20 anos, atravessou 22 anos de um casamento dentro de uma indústria mais predatória do mundo, viveu um escândalo público que associou o seu nome a um homem filmado em um quarto com travestis, e saiu do outro lado, de pé, serena, livre e, segundo as suas próprias palavras, feliz. Não é maturidade performativa, é a força de uma mulher que aprendeu muito cedo que a dor não se exibe, carrega-se, processa-se e transforma-se. A terceira verdade é sobre o que este caso revela sobre o Brasil e sobre a forma como o país trata as suas celebridades. O escândalo de 2016 não foi apenas sobre Alexandre Borges, foi um espelho. Refletiu a hipocrisia de uma sociedade que consome vorazmente a vida privada dos outros, que julga comportamentos que normalizaria em outros contextos e que transforma seres humanos em personagens descartáveis assim que deixam de servir a narrativa que o público escolheu para eles. Alexandre não foi julgado pelo que fez, foi julgado por ter sido apanhado. E Júlia não foi admirada pelo que era,
Foi admirada por ter reagido da forma que o público precisava que ela reagisse. A quarta e última verdade é a mais simples e, por isso, a mais difícil de aceitar. Julia Lemertz e Alexandre Borges foram, durante 22 anos, duas pessoas que se amaram genuinamente. Não da forma perfeita que o público imaginava, não sem fraturas, sem silêncios, sem momentos em que cada um olhou para o outro e não reconheceu mais o que via, mas genuinamente. E quando acabou, quando cada um saltou daquele avião em movimento, o que ficou não foi rancor, foi o reconhecimento de que algumas histórias não terminam mal, terminam. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Em 2024, quando Julia olhou para a câmera e disse "te amo" para o ex-marido diante de milhões de espectadores, não estava performando maturidade para o público. Estava dizendo uma verdade que 22 anos de história compartilhada tornaram impossível de apagar, independentemente de tudo o que aconteceu no meio. E talvez seja isso a verdade mais honesta que esta história tem para oferecer. Que o amor, quando é real, não desaparece com a separação. Muda de forma, perde o nome, mas permanece. 22 anos, um filho, um escândalo que correu o Brasil inteiro e dois destinos que não podiam ser mais diferentes. Uma mulher que encontrou a liberdade e um homem que ainda procura o que perdeu. A história de Julia Lemertz e Alexandre Borges não é uma história de traição. É uma história sobre o que acontece quando duas pessoas crescem dentro do mesmo casamento, mas em direções opostas. Sobre o custo invisível da fama, sobre o silêncio como forma de dignidade e sobre o fato de que algumas verdades só ficam visíveis 10 anos depois, quando a poeira assenta e o que resta não é escândalo, é humanidade. Se este vídeo te fez pensar sobre os relacionamentos que admiras, sobre os julgamentos que fazes, sobre o que está por trás das histórias que a imprensa te vende, então cumpriu o seu propósito. Deixa o teu like. Isso ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo com esta profundidade. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações para não perder o próximo documentário. E nos comentários, responde a esta pergunta. Você acha que Julia Lemertz sabia do vídeo antes de ele vazar? Sim ou não? E por quê? Conta também de qual cidade e país estás assistindo. Adoro ler cada resposta. O próximo vídeo vai surpreender. Até lá!